Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Direito e Família Atual. Para quem não me conhece, sou a doutora Rosa Lisboa, especialista em Direito Família, Direito Imobiliário Civil e Processo Civil. E hoje conversando com você sobre um assunto muito palpitante que diz respeito aos acordos na separação e no divórcio. Sim, porque ainda há casos de separação. Eu assisti há pouco um vídeo de um canal no YouTube da Kine, onde ela fala a respeito do que aconteceu com a vida dela financeira após o divórcio. Então me acendeu um alerta aqui para trazer uma mensagem aqui importante para você. Não precisa estar se separando, mas está casado, tem uma união estável, tem uma situação aí que futuramente, caso haja uma fatalidade qualquer, pode resultar numa separação. Então é importante que você saiba o que pode acontecer nesse tipo de situação. Então as pessoas estão ali às vezes vivendo um momento delicado numa relação, às vezes até meio trágico, e se vê numa condição de precisar de uma hora para outra pedir a separação, pedir o divórcio. Geralmente é mais comum de ter esse tipo de problema com relação a quem está pedindo. Por quê? Porque quem está pedindo já não suporta mais aquela situação que está vivendo, ou está muito infeliz, ou então já encontrou uma outra pessoa e quer se livrar desse relacionamento, e aí começa o problema. Por quê? Todos nós sabemos que o caminho mais rápido para resolver qualquer problema que diz respeito a um litígio é sempre o acordo, né? Isso é uma das coisas que o advogado aprende na primazia na faculdade, né? Logo de quem entra na faculdade, sempre isso é trabalhado com relação a negociar com a parte contrária para sair um acordo, evitando que haja uma briga judicial, porque demora muito mais. Entretanto, nesse momento em que você está se separando, nessa pressa, nessa confusão toda que às vezes você está vivendo, não sabe se vai, não sabe se fica, o outro está te pressionando, é a família que manda ter calma, ruim com ele, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela. E é uma série de coisas que faz com que as pessoas que estão ali envolvidas no problema não tenham o discernimento necessário para tomar a melhor decisão para a sua vida com relação àquele momento e, pasme, para o futuro. Então, é muito comum, às vezes, acontecer, por exemplo, o marido está com pressa, então assume uma pensão, o valor de uma pensão que ele não sabe se ele vai conseguir cumprir. Às vezes é a mulher, abre mão de determinadas coisas que ela teria direito em favor do marido para se livrar logo daquela situação, porque ela está pressionada, né? Às vezes é um acordo onde se tem doação, e se a pessoa parasse um pouco para pensar, ela diria assim: eu não vou doar, se eu tiver que fazer isso eu faço mais adiante, porque eu posso fazer a qualquer momento, mas agora sob pressão é melhor que seja dividido meio a meio, se você tiver um casamento regime da comunhão parcial de bens. Então, o que acontece? As decisões que você toma nesse momento, a fim de terminar logo esse casamento, botar um ponto final no casamento e conseguir a assinatura do divórcio, pode levar as pessoas a assumirem compromissos que elas não sabem se vão poder cumprir. Então, em algumas ocasiões, fazendo acordo, advogando pelo homem, eu tive alguns casos onde, por uma certa pressão, o marido concordava com determinados termos com relação à pensão alimentícia. Cabe ao advogado que está defendendo ali os interesses, principalmente quando são dois advogados, cabe a esse advogado lembrar para o cliente dele que ele vai ter que cumprir, vamos supor, com relação a alimentos, ele vai ter que cumprir aquele pagamento naqueles termos em que ele está acordando. Por quê? Porque o juiz vai homologar. Aquilo lá vai se transformar num título executivo judicial a partir do momento que o juiz assinar. Então, se você não cumprir esse acordo, eventualmente você pode responder ali por uma ação de execução sob pena de prisão. Ai, doutora, não, mas eu sou um ótimo pai, isso não vai acontecer. Então vamos lá. E se você fica doente? E se vem um desemprego?
E se você tem uma empresa, como no caso de um caso que eu peguei há anos atrás, que o pai, por ocasião da separação, ele assumiu um pensionamento de 10 salários mínimos. Ele era um empresário, ele tinha uma condição boa e ele veio à falência, né? Veio à falência, não conseguiu contratar um advogado para resolver os interesses, enfim, ele foi se enrolando, chegou num ponto em que a vida dele estava um caos. A pessoa ficou sem ter onde morar. Nesse mesmo caso, a pessoa assumiu não foi comigo, né, porque é um caso de muitos anos atrás, era um outro profissional que estava representando, ele assumiu um pensionamento muito alto e doou a parte dele com relação ao imóvel em favor dos filhos. Então, quando eu tenho um acordo nessa situação, a menos que o acordo diga respeito, eu estou doando a minha parte, mas em contrapartida, eu quero que essa doação represente a compensação com relação ao pensionamento, ou seja, se a pessoa está doando e ainda por cima assume pensão alimentícia, se você não cumprir, você pode ser executado. E olha o belo problema que você arrumou. Você tem pensão alimentícia para pagar, você doou a tua parte com relação aos filhos. Ai, mas é nobre, doutora, são filhos. Sim, só que tem um problema. O que você assume judicialmente, o juiz homologa, você é obrigado a cumprir. Se você for executado sob pena de prisão, você pode parar na cadeia, né? Então, tudo isso a gente vê na hora que está fazendo esse acordo. Então, o que acontece? Se você assume muita coisa com base no momento atual em que você está assinando aquele ajuste, aquele acordo, você deve ter em mente que se acontecer qualquer situação inesperada, se tiver um caso fortuito ou alguma situação de força maior, você será obrigado imediatamente a pedir a revisão da pensão alimentícia. E pasme, uma ação de revisão de alimentos é uma ação ordinária. O que isso quer dizer? É uma ação demorada, ela tem um rito onde todos os atos eles têm que ser devidamente obedecidos, então tem audiência de conciliação, audiência de instrução, colheita de provas, apresentação de documentos e tal. É diferente de quando entra com a ação de alimentos, que a lei é especial e tudo é muito rápido. Na revisão de pensão alimentícia não é assim. Ah, mas e se eu não quiser entrar com a ação de revisão de pensão alimentícia? Ué, não entrou com a revisão de pensão alimentícia. O valor dos alimentos estão de acordo ainda com aquele acordo que você fez lá atrás. E você não tem dinheiro para pagar, você vai ser executado e pode ser preso. Entenderam? Ah, então como que a gente resolve esse problema? Bom senso, né? Se é pensionamento com relação ao desconto pensão alimentícia, não tem muito o que fazer, é aquilo que o juiz fixou. Se a sua condição de vida financeira caiu, vai para o judiciário, pede para revisar aquele valor, demonstrando que a sua capacidade de pagamento diminuiu, certo? Ah, a parte contrária está me forçando a doar a minha parte. Você não é obrigado a doar, ninguém, nem a mulher é obrigada a doar e nem o homem é obrigado a doar, né? Na dúvida, gente, é preferível deixar o juiz decretar o divórcio e saibam vocês que a parte dos bens, ela não precisa obrigatoriamente ser resolvida dentro da ação de divórcio de imediato. Pode-se discutir o valor da pensão alimentícia, o valor da guarda e o divórcio e informar para o juiz que a discussão com relação aos bens será discutida em ação própria posteriormente. Qual a vantagem disso se eu vou ter que pagar honorários para o advogado de novo? Claro que vai ter, é o trabalho do advogado, né? Nada mais justo. Porém, você se livra de estar fazendo um acordo ali que você não teve muita condição de pensar, porque você estava chorando, estava se debatendo ali, estava infeliz e tomou decisões que mais tarde você poderia se arrepender, tá bom? Então, traduzindo, ou melhor, resumindo, o que a gente faz? A gente avalia todas as situações e, na dúvida, não faz acordo. Deixa o juiz julgar, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês.
Se você achou interessante, se você achou relevante, gente, eu venho sempre com muita responsabilidade aqui, trazer informações para vocês que podem atribuir algum valor na vida de vocês a título de informação. Então, por favor, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, deixem comentários aqui embaixo, me deem sugestão de vídeos, né? Eu preciso aumentar as visualizações aqui do canal, né? Eu trago conteúdos tão importantes para vocês, então não custa nada. Clica, deixa o gostei de vocês aqui para mim, porque vocês me ajudam o canal, tá bom? E eu me encontro, espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado, e eu me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais.